Ela foi a primeira mulher, criada pelas próprias mãos de Deus, mas também é lembrada como a responsável pela queda da humanidade. Eva foi uma vilã, ou será que ela também foi vítima de algo muito maior? E se a história dela não for apenas sobre erro, mas sobre propósito, graça e redenção? Hoje vamos mergulhar no Éden e descobrir verdades que podem transformar sua maneira de ver a primeira mulher da Bíblia. Eva, o nome dela é sinônimo de início, de humanidade, de fragilidade e de um erro que mudou para sempre o curso da história. Mas quem foi Eva? Será que realmente entendemos seu papel na Bíblia? Ou ela foi marcada por interpretações injustas e simplistas? Criada diretamente pelas mãos de Deus, Eva é descrita como a ajudadora de Adão, feita de uma de suas costelas, o que por si só já levanta questões. Por que Deus não a criou do pó da terra como fez com Adão? O que isso simboliza? Ao longo dos séculos, Eva foi frequentemente rotulada como a culpada pela queda do homem. Desde a Idade Média, pinturas, sermões e até poemas a representaram como a fonte do pecado, quase ignorando o papel de Adão. Mas será essa visão consistente com o plano de Deus? Hoje, vamos revisitar sua história, analisando as escolhas de Eva, seu contexto e as consequências de seus atos. Começamos em um cenário perfeito, o Jardim do Éden. Imagine um lugar onde tudo o que existe reflete a perfeição e a bondade de Deus. Não há dor, não há morte, não há vergonha. Adão e Eva viviam em total harmonia com a criação e, mais importante, com o Criador. Eles recebiam a visita de Deus na viração do dia. Essa conexão direta com o divino era o que sustentava a paz do Éden. Mas esse paraíso não era apenas um lugar de descanso. Deus havia confiado a Adão e Eva a responsabilidade de cuidar do jardim e eles tinham liberdade para desfrutar de tudo, com uma única exceção. Deus lhes deu uma ordem clara. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a única restrição. Mas por quê? Essa árvore representava algo mais profundo do que um simples teste. Ela simbolizava a liberdade de escolha, um dom que reflete a própria natureza de Deus. Afinal, o amor verdadeiro só pode existir onde há escolha. E foi nessa escolha que a história de Eva tomou um rumo inesperado. No início, tudo era perfeito. O Jardim do Éden era o ápice da criação divina, um lugar onde a harmonia reinava e a presença de Deus era tangível. Eva foi criada para ser a companheira de Adão, alguém que estivesse ao seu lado como igual, compartilhando a responsabilidade de cuidar do Éden. Deus os abençoou e lhes deu autoridade sobre toda a criação. Eles podiam comer de qualquer árvore, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aqui surge uma pergunta: por que Deus colocou essa árvore no Éden? Seria para testar Adão e Eva? Para limitar sua liberdade? Ou seria para lhes dar uma escolha, a escolha de obedecer ou desobedecer? É importante lembrar que o livre-arbítrio é um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade. Sem ele, Adão e Eva seriam apenas marionetes, incapazes de amar verdadeiramente a Deus. A presença da árvore era uma oportunidade para que eles demonstrassem sua confiança e obediência. Ainda assim, o simples fato de a árvore estar ali levanta questionamentos. Será que Eva compreendia completamente as consequências da desobediência? Deus disse que, no dia em que comessem do fruto, morreriam. Mas a morte era algo que eles nunca haviam experimentado ou sequer compreendido. Talvez para Eva fosse apenas uma ideia abstrata, algo distante e irreal. Enquanto refletimos sobre isso, também precisamos considerar o papel de Adão.
Ele foi criado primeiro, recebeu diretamente a ordem de Deus e tinha a responsabilidade de instruir Eva. No entanto, a narrativa sugere que ele estava presente durante o diálogo entre Eva e a serpente, mas permaneceu em silêncio. Isso nos leva a outra questão. Por que Adão não interveio? Porque ele também escolheu comer o fruto quando Eva o ofereceu. A história de Eva não pode ser analisada isoladamente. Ela é parte de uma dinâmica maior, onde ambos, Adão e Eva, falharam em confiar plenamente em Deus. Agora chegamos a um dos momentos mais intrigantes e dramáticos da história de Eva, seu encontro com a serpente. A Bíblia descreve a serpente como mais astuta que todos os animais do campo. Não sabemos exatamente por que Eva estava perto da árvore naquele momento. Talvez ela estivesse simplesmente explorando o jardim, ou talvez estivesse curiosa sobre a única árvore que lhes era proibida. De qualquer forma, a serpente viu uma oportunidade. Ela começou com uma pergunta aparentemente inocente. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Aqui, a serpente não estava apenas distorcendo as palavras de Deus, ela estava plantando a dúvida. Eva corrigiu a afirmação, mas acrescentou algo que Deus não havia dito. Não podemos comer nem tocar no fruto, ou morreremos. Isso indica que Eva pode não ter entendido completamente o comando de Deus. Ou talvez ela tenha exagerado por precaução. A serpente então fez sua jogada. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essas palavras foram um golpe direto na confiança de Eva em Deus. A serpente estava insinuando que Deus estava escondendo algo, que ele não queria que Adão e Eva alcançassem seu pleno potencial. Eva olhou para o fruto. Ele parecia bom para comer, agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria. Em sua mente, a lógica e o desejo começaram a superar a obediência. Ela pegou o fruto e comeu. E aqui está um detalhe importante. Ela também deu o fruto a Adão, que estava com ela, e ele comeu. Isso levanta uma questão interessante. Adão sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não foi enganado pela serpente como Eva foi. Então, por que ele também desobedeceu? Esse momento é crucial, porque revela algo profundo sobre a natureza humana. Nossa tendência de duvidar de Deus, de querer tomar o controle e decidir por nós mesmos o que é certo e errado. Eva não era uma vilã, mas sim alguém que, como todos nós, foi vulnerável à dúvida e ao desejo. Sua escolha não apenas mudou sua vida, mas também alterou o curso da história. Depois que Eva e Adão comeram o fruto, algo mudou imediatamente. A Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Essa revelação trouxe vergonha, um sentimento que eles nunca haviam experimentado antes. Eles tentaram cobrir sua nudez com folhas de figueira, um gesto simbólico que mostrava sua tentativa de lidar com as consequências de seu erro por conta própria. Mas não era apenas vergonha que eles sentiam. Pela primeira vez, o relacionamento perfeito que tinham com Deus foi quebrado. Quando ouviram o som de Deus andando pelo jardim na viração do dia, eles se esconderam. Essa cena é profundamente simbólica. O homem, que antes buscava a presença de Deus, agora se escondia dele. Quando Deus os chamou, "Onde estás?", não era porque ele não sabia onde eles estavam, mas porque ele queria que confessassem. Adão respondeu, dizendo que estava com medo porque estava nu. Deus então perguntou, "Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses?" Aqui vemos um padrão que se repetiria ao longo da história humana, a tendência de culpar os outros. Adão culpou Eva, dizendo, "A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi." Por sua vez, Eva culpou a serpente.
A serpente me enganou e eu comi. Essa troca de responsabilidades é um reflexo da ruptura não apenas entre Deus e o homem, mas também entre Adão e Eva. As consequências foram severas. Deus amaldiçoou a serpente, prometendo que um descendente da mulher esmagaria sua cabeça, enquanto a serpente feriria o calcanhar desse descendente. Para Eva, ele disse que ela experimentaria dores intensas no parto e que o desejo dela seria para o marido, mas ele a governaria. Para Adão, Deus declarou que a terra seria amaldiçoada por causa dele e que ele teria que trabalhar arduamente para obter sustento. Mas mesmo em meio ao julgamento, havia graça. Deus fez túnicas de pele para Adão e Eva, cobrindo sua vergonha com algo mais durável e significativo do que folhas de figueira. Isso também foi um prenúncio do sacrifício necessário para cobrir os pecados da humanidade. Finalmente, Deus os expulsou do Éden, não como um ato de punição cruel, mas como proteção, para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em um estado de separação de Deus. Embora Eva seja frequentemente lembrada por sua falha, sua história não termina no Éden. Na verdade, ela desempenha um papel crucial no plano de redenção de Deus. Quando Deus declarou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ele estava fazendo a primeira profecia sobre o Messias. Essa promessa apontava diretamente para Jesus Cristo, que seria descendente de Eva. Esse detalhe é significativo. Mesmo após o pecado, Deus escolheu Eva como parte essencial do seu plano de salvação. Ela não foi descartada ou rejeitada. Em vez disso, ela foi incluída em uma promessa que traria redenção, não apenas para ela, mas para toda a humanidade. Isso nos mostra algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não abandona os que falham, mas os restaura e os inclui em seu plano. Eva também recebeu o título de mãe de todos os viventes, dado por Adão após a queda. Isso é interessante porque, apesar das consequências do pecado, Adão reconheceu o papel de Eva na continuidade da vida. Essa visão nos leva a refletir sobre como Deus pode transformar erros em oportunidades para manifestar sua graça. Além disso, a experiência de Eva serve como um espelho para todos nós. Assim como ela, muitas vezes buscamos algo que achamos que nos trará satisfação ou realização, mas que nos afasta de Deus. No entanto, também como Eva, temos a chance de nos voltar para Ele, de encontrar graça e redenção. Ao olhar para a história de Eva à luz de toda a Bíblia, vemos que ela não é apenas uma figura de culpa, mas também um símbolo de esperança. Ela representa a humanidade em sua luta para entender e confiar em Deus, mas também na maneira como Deus nunca desiste de seu povo. Chegamos ao final desta jornada pela história de Eva, e a pergunta permanece: Eva foi uma vilã ou uma vítima? A resposta não é tão simples. Por um lado, ela fez uma escolha que resultou na entrada do pecado no mundo. Ela cedeu à dúvida e ao desejo, e suas ações tiveram consequências devastadoras. Mas, por outro lado, ela foi enganada pela serpente, e sua escolha não foi feita com pleno entendimento das consequências. Eva foi humana, e como todos nós, ela foi vulnerável ao erro. Sua história nos ensina sobre a realidade do livre-arbítrio e suas implicações. Mas, acima de tudo, ela nos mostra a graça de Deus. Apesar de sua falha, Eva foi incluída no plano de redenção. Ela foi a primeira a ouvir a promessa do Messias, e sua linhagem levou ao Salvador do mundo. Então, o que aprendemos com Eva? Primeiro, que nossas escolhas têm consequências, mas também que, mesmo quando falhamos, Deus está pronto para nos oferecer perdão e nos incluir em seu plano. Eva não foi definida por seu erro, mas pela graça que recebeu de Deus. E você, em que áreas da sua vida você se identifica com Eva? Quais escolhas você precisa entregar a Deus hoje? Que esta história nos inspire a confiar mais no Criador
e a lembrar que mesmo nos momentos de queda, sua graça é suficiente para nos restaurar. E se essa mensagem te trouxe uma boa reflexão, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você fica sabendo quando chegarem novos conteúdos. Que Deus te abençoe.